Suas criações têm tons musicais que poderiam ser ouvidos à distância? Essa é a pergunta do coaching da criatividade de hoje. Suas criações têm tons musicais que poderiam ser ouvidos à distância? Assim, eu fiquei meio confuso com essa pergunta, vou ser sincero, mas eu vou responder. A gente já conversou sobre isso, né, nesse podcast. As minhas respostas, elas não precisam fazer sentido para você, elas fazem sentido para o Cerbela, elas fazem sentido para mim. E aí eu pensei um pouco sobre essa pergunta e pensei que sim, elas têm tons musicais que poderiam ser ouvidos à distância. Mas como assim, Cerbela? Como assim suas criações têm sons musicais que podem ser ouvidos à distância? Se você nem sequer é músico, se você não toca, se você não canta, e se canta, assusta a galera que está em volta. Como assim, então, você está falando em tons musicais? Porque tudo que eu crio, vocês sabem que o que eu crio são textos, são programas de coaching, são ferramentas, são técnicas, são treinamentos, são podcasts como esse, são vídeos de alguma maneira com alguma ideia, alguns desenhos que a gente se atreve a fazer, principalmente os das capas do podcast Coach da Criatividade. E aí nada tem a ver com música. Só que eu comecei a pensar o seguinte: quando eu vou fazer algo, quando eu estou criando algo, sempre alguma música está ao meu redor. Eu sou influenciado pela música o tempo inteiro. Então eu percebi que eu impregno todas as minhas criações de tons musicais, de notas musicais, de sonoridade. Por mais que seja um texto, esse texto tem de alguma forma alguma sonoridade. Por mais que seja um áudio como esse que eu estou falando com vocês agora, ele tem tons musicais. Eu estou falando sobre algo, eu estou falando sobre criatividade, sobre como pensar diferente de alguma coisa que aparentemente não parece óbvia. E aí eu estou impondo de alguma maneira ações. Em alguns momentos eu vou imprimir ritmo, eu vou imprimir um pouco mais de vontade, de energia. Esses tons musicais vão estar à disposição, mas eu volto a afirmar que de alguma maneira nas minhas criações eu me remeto à música, eu me remeto a tons musicais e quando eu percebi que tudo aquilo que eu crio de alguma forma acaba despertando algum tom em outra pessoa, alguma música, algum sentimento que leve música, que leve sonoridade às pessoas. E eu percebo isso, inclusive, nos momentos em que eu estou na família e eu preciso ajudar um filho a cair no sono, ou mesmo a minha neta, agora mais a minha neta, então eu canto, né? E assim, as crianças têm uma paciência e são tão caridosas que elas me escutam e acabam caindo no sono, né? Então, assim, e essa sonoridade, essas canções, essas cantigas, elas permanecem em tudo aquilo que eu crio, de alguma maneira. Quando eu penso numa ferramenta, eu penso na forma, mas eu penso também como aquilo mobiliza sentimentos, mobiliza a sonoridade, em como aquilo repercute em outras pessoas, enquanto aquilo toca sons no coração das pessoas em que eu posso estar falando ou chegando. É um desafio muito grande falar sobre isso, né? Suas criações têm tons musicais que poderiam ser ouvidos à distância para uma pessoa que a princípio não tem uma habilidade desenvolvida ainda com relação a instrumentos, com relação a cantoria ou coisa parecida, mas que tem uma percepção sonora muito forte. Eu percebo os sons, eu tenho muita facilidade de entender os ritmos, as músicas e de levar isso nos momentos de criação. E assim, quando eu monto treinamentos, tem uma outra coisa interessante. Quando eu monto treinamentos, sempre tem música. Sempre tem música, sempre eu me atrevo a cantar. Quando eu estou fazendo palestras, sejam elas na seara religiosa ou sejam elas palestras para algum evento, para alguma atividade comercial, ou mesmo para motivar pessoas, ou para ajudar pessoas a construir alguma competência,
Todas as minhas atividades de treinamento e palestra tem música, tem som, tem sonoridade, tem ritmo, tem atividade, tem cantiga circular, né? Tem um monte de coisas aí que a gente usa sempre que a gente vai fazer uma atividade. Então, sim, para mim pode ser que não faça nenhum sentido para você, que você acha, nossa, o Serbella está ficando louco. Mas, para mim, a resposta à seguinte pergunta: suas criações têm tons musicais que poderiam ser ouvidos à distância? É sim, tem sim. Eu sou o Márcio Serbella, sou coach para empresários, coaching fora do normal. Olha aí a sonoridade.